Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando a nossa penúltima aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos, da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 37, cálculo de perda de carga localizada ao singular. Essa é a aula 7, né, a parte 7 desse assunto de perda de carga. Aqui já é os finalmente de tudo, né? Praticamente a gente vai finalizar essa série com a resolução de um problema mais prático, né? Da parte de instalação de bombeamento, né? Então que vai servir como base para outros exercícios aí, de outras coisas que você de repente está precisando. Essa é a aula 37, né? A gente vai estar mostrando a parte 7, o método do comprimento equivalente e o método coeficiente de forma, que são as duas maneiras de calcular perda de carga localizada, né? Vai ver que é bem tranquilo. Bom, o que é perda de carga localizada? A gente já comentou isso numa das aulas lá no começo, mas só para ficar mais claro, né? A perda de carga localizada ou singular né, localizado ou singular quando é produzido por uma perturbação brusca no equipamento. Então imagina o escoamento, está vindo tudo bonitinho, maravilha, beleza, de repente tem um negócio ali no meio, puf, já era, é uma perda de carga localizada. Bom, o que seria essa singularidade? São todas as situações que alteram a condição do equipamento, vai alterar de alguma forma, né? Então acontece em válvulas, em curvas, entradas ou saídas de tubulação, em bocais, em aumento de tubulação, diminuição e por aí vai, né? Tudo que você colocar no meio do escoamento vai atrapalhar de alguma forma e ele vai causar uma perda de carga localizada. Ponto. Colocou um negócio no escoamento, vai dar problema, quer dizer, não vai dar problema, vai trazer consequência, que é justamente uma perda de pressão. O que é a perda de carga? Que se traduz de um modo geral em perda de pressão, não necessariamente a perda de pressão. Se tiver diminuição, aumento de diâmetro de tubulação, né, de seção, eu posso ter uma compensação, mas de um modo geral, num trecho, né, vou imaginar, a pressão ela vai cair ao longo do escoamento. Bom, nos fenômenos de perda de carga singular, a função característica, já falando de números adimensionais, que a gente citou, por isso que a gente falou de números adimensionais, para poder ficar mais fácil de entender aqui, o HS ele é uma função da velocidade, da viscosidade cinemática, da massa específica, esses dois parâmetros, né, é justamente o que caracteriza o fluido, e das grandezas geométricas da singularidade, né? Então, onde velocidade é a velocidade de referência e grandezas geométricas são as características para as singularidades. Essa velocidade a gente vai pegar a mesma velocidade do escoamento que a gente calcula na velocidade, na perda de carga distribuída. Então, se a velocidade lá é 2, você vai considerar 2 aqui também, né? Pode alterar, né, no dispositivo que você está calculando a localizada, mas não tem outro jeito, não tem mágica, tem que ser dessa forma. Por exemplo, um alagamento, né? Então eu tenho um trecho que a tubulação ela um determinado diâmetro, passa por um diâmetro maior. O que acontece? Como a gente está considerando escoamento de incompressível, a massa específica ela não varia ou a sua variação ela é desprezível, né? A gente já falou disso, que é o número de Mach que determina se a gente pode considerar o escoamento compressível ou não compressível. Então, né, qualquer dúvida, volta numa das aulas lá. O que vai acontecer? No trecho mais estreito, eu tenho uma velocidade maior. No trecho mais largo, eu tenho uma velocidade menor, porque a vazão é a mesma e se eu alterei a área, a velocidade tem que alterar para compensar isso. O que acontece? Eu tenho uma frenagem do fluido aqui e essa frenagem vai causar a perda de carga, chamada perda de carga localizada nesse trecho. Então a gente conclui que o HS, que é o fator, né, a perda de carga localizada, dividido pela velocidade ao quadrado sobre 2G. Por que isso? Porque é o mesmo desenvolvimento que a gente fez lá em perda de carga distribuída. É uma função adimensional agora, por isso que eu estou usando o φ, do número de Reynolds e do coeficiente adimensional de forma. Então, o que é esse coeficiente adimensional de forma? É o que vai dar característica à singularidade. No caso aqui, é essa frenagem, esse alargamento abrupto que está tendo aqui. Se for uma válvula é de outro jeito e por aí vai, né? Então cada uma vai ter o seu tipo, né? O seu valor.
Então o valor numérico da função φ para um certo valor de número de Henrys, para certo valor de coeficiente de forma, será indicado pelo Ks. Da mesma forma que a gente tinha o F, o fator de perda de carga distribuída, a gente tem aqui o Ks, que é o coeficiente de perda de carga singular ou localizada. Em alguns livros chama de outro fator, né? É outra letra, mas o que importa não importa como que ele vai chamar, é só identificar, né? Fala que é perda de carga localizada, você sabe que é o fator, e aí o cálculo é o mesmo, né? Não tem nenhum segredo. Então, para calcular a perda de carga localizada, vai ser Ks, que é o fator de perda de carga, vezes velocidade ao quadrado sobre 2g. Qual que é o bizu aqui? Enquanto você tiver a mesma velocidade, você soma os Ks que forem aparecendo. Você tem lá uma curva, uma válvula e outra curva. Quanto que é cada uma? Aqui ó, os cotovelos, né, tem o fator 1 e a válvula tem fator 2. Você pega 1 mais 2 mais 1 dá 4 e você faz uma conta só. Não necessariamente você precisa calcular para cada conjunto separadamente. Você pode juntar tudo numa coisa só. Você só tem que separar quando a velocidade mudar. Então, se tiver velocidades diferentes, aí você tem que fazer contas separado, porque senão dá errado. Então, os valores, e da onde vem esse tal de Ks? Vem de, a gente pode obter ele através de manuais de hidráulica ou catálogos de fabricante. E da onde que ele sai? Ele sai experimentalmente. Então, o fabricante, quando ele vai fornecer uma válvula, ele tem que informar qual é a perda de carga daquela válvula. Senão não tem como a gente, através de métodos matemáticos, conseguir calcular esse fator de perda de carga localizada. Então, o fabricante tem que informar qual é esse fator. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, exceto se você for trabalhar no fabricante e for justamente nessa área de determinar. Aí você vai determinar experimentalmente, tem os métodos para fazer isso, né? Aqui eu coloquei o exemplo do livro. Então tem lá, por exemplo, o alargamento, ele tem 1 menos a relação das áreas. O caso limite, que ou seja, o conduto que está chegando no reservatório. O fator Ks é 1. O estreitamento, que é o inverso do alargamento. Ou seja, eu venho com uma velocidade mais lenta e depois eu acelero esse escoamento. Também tem a relação de áreas ali. O caso limite, ou seja, do saindo do reservatório e entrando no conduto. O fator é 0,5. Você veja que para chegar no reservatório o fator é maior do que para sair. O que isso quer dizer? Quer dizer que a perda de carga é maior. Quanto maior o fator, maior vai ser a perda de carga. Veja o exemplo lá da válvula gaveta e da válvula globo. A válvula gaveta totalmente aberta é 0,2. A válvula globo totalmente aberta é 10. Quer dizer que ela é muito maior do que... acho que, se não me engano, estou falando de cabeça aqui, 50 vezes maior a perda de carga na válvula tipo globo do que na válvula tipo gaveta. Aí você pode falar assim, mas para que usa a válvula globo então? Porque cada válvula tem a sua função, né? Então a válvula globo ela usa para uma determinada aplicação, a válvula gaveta para outra, né? Então cada um no seu quadrado, como diz. Então tem válvula borboleta, que é muito usado em usinas hidrelétricas, tem válvulas esféricas e assim por diante. Então cada válvula tem a sua característica e o seu uso, né? Então a gente precisa saber qual é a característica de cada uma para poder calcular a perda de carga. Continuando, a gente tem um outro método que a gente falou no começo. Então esse que a gente acabou de falar seria um método pelo coeficiente de forma. Então o fabricante nos fornece aquele coeficiente e a gente utiliza aqueles dados para poder fazer os nossos cálculos. Já no método comprimento equivalente, o que a gente faz? A singularidade ela é convertida em comprimento equivalente. Então o que quer dizer isso? Eu transformo a perda de carga singular numa perda de carga distribuída. Aí você fala, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso calcular a perda de carga de uma tacada só. Então eu tenho a perda de carga distribuída e eu simplesmente acrescento o comprimento equivalente. Então vamos dizer que eu tenho uma tubulação eu tenho 30 metros de tubulação. Eu calculo os comprimentos equivalentes das perdas de carga localizada, deu mais 5. Então eu vou utilizar nos meus cálculos 35 metros de tubulação como se fosse 35. Então é isso que ele fala, que o comprimento equivalente é aquele comprimento que vai me dar a mesma perda de carga do que aquela perda de carga localizada. Então a forma seria a mesma da distribuída. HS é igual a FV ao quadrado sobre 2G,
comprimento equivalente sobre o diâmetro hidráulico. Você tem que calcular o F da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, da aula anterior. Então, e daí, né? Daí que é isso que eu acabei de falar, você pode calcular a perda de carga total de uma tacada só, né? Então essa que seria a jogada aqui do comprimento equivalente. Uma outra pergunta que você pode fazer, tá, e quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar a outra? A questão depende do fabricante. Então, por exemplo, eu peguei aqui um catálogo que eu tenho aqui da TIG, de uma das tubulações de PVC, onde que ele tem não só as tubulações, mas tudo que ele, né, fabrica aí de PVC, e aí ele mostra quais são as perdas de carga. Aí você fala, como que eu vou saber se ele está me fornecendo o fator ou o comprimento equivalente? Veja que aqui no catálogo ele fala perda de carga localizada, sua equivalência em metros de tubulação de PVC rígido. Então isso aqui vale para PVC rígido. Não adianta eu pegar aqui o valor de um cotovelo, aqui é uma curva 45 graus, de 40 milímetros de diâmetro interno e querer aplicar isso para tubulação galvanizada. Não dá, você tem que pegar do fabricante da tubulação galvanizada, né? Então cada macaco no seu galho. Então aqui a TIG, ela fornece a informação com base nisso. Então você tem lá, por exemplo, a válvula de retenção tipo leve, tem cada um tem o seu fator correspondente. Então o fabricante ele faz o equipamento, ele faz os dispositivos e faz os cálculos, né, e determina experimentalmente e nos fornece para que nós possamos fazer as nossas instalações, os projetos das instalações de maneira apropriada, dimensionando a bomba. Aí você fala, para que raio eu estudo esse negócio de perda de carga? Se você não fizer o cálculo de perda de carga numa instalação de bombeamento, de ventilação, de ar-condicionado, seja qualquer coisa movimentando, qualquer fluido movimentando, e você não fizer o cálculo de perda de carga, o que vai acontecer? Você corre o risco de dimensionar um equipamento, seja ele um compressor, seja ele um ventilador, seja ele uma bomba centrífuga ou qualquer outro tipo de equipamento, gerador de energia para o fluido, né? E não funcionar. Então você precisa da perda de carga para poder somar com os seus níveis que você precisa levar, né, que seria a nossa altura geométrica, e aí sim, você somando a perda de carga, você consegue dimensionar o equipamento. Isso a gente vai fazer numa aula mais para frente. O exercício que a gente vai fazer na última aula aqui desse exercício é um exercício básico, onde a gente vai vai apresentar uma instalação de bombeamento e calcular a perda de carga desse sistema, né, como um todo, só para servir de referência. Aí depois a gente vai ter uma aulinha que a gente vai estar fazendo, mostrando como eu faço a instalação de bombeamento, um projeto, né, um projetinho de instalação de bombeamento. Pelo menos também é o beabá do negócio, né? Bom, então voltando aqui, né, esse é o catálogo de produtos da Tigre. Cada um, né, não sei se a Manco vai ser a mesma coisa e por aí vai, provavelmente vai mudar, né? Bom pessoal, chegamos então ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. A gente utilizou aí a bibliografia do Franco Brunetti. Eu não vou fazer exercício de perda de carga localizada, que é muito simples, é a mesma coisa, é uma conta muito simples lá de fazer. Vou deixar para resolver isso tudo no exercício completo lá, que aí, né, a gente vai mostrar todos os parâmetros e vai ficar mais claro, acredito eu, para vocês aí. Se gostou, dê um joinha, compartilha e não esqueça, se for comprar alguma coisa, compra lá na nossa loja e dá uma força pra gente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.